Olá pessoal, hoje início de mês, setembro, dia 1 de setembro de 2021, certo? Nossa aula hoje é quarta-feira, nossa aula de português quarto ano. Abram aí na página 50, tá? Título 1, dar disposições preliminares. Artigo 1. Essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes daquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo à proteção integral, de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal, de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Certo? 1. Os três textos apresentados no capítulo têm em comum falam da infância e da adolescência. Os direitos apresentados nessa lei devem ser aplicados a quem, gente? Às crianças e aos adolescentes, certo? Em sua opinião, o que pode ser feito para que os direitos apresentados no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam garantidos e a todas as crianças e adolescentes? Aí, o que vocês acham que precisa ser feito? Certo? Página 52, linguagem formal e linguagem informal. Veja a seguir duas situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode me dar uma mão aqui? Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Quem são os participantes da situação de comunicação acima? Os alunos na primeira, 2 alunos na primeira situação e um aluno e um professor na segunda situação, né? Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Na primeira situação, porque eles usam a linguagem mais informal, né? E são 2 colegas de classe, certo? C. Quais características se referem à linguagem usada na situação A e quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços abaixo. Então, B mais séria, A mais espontânea, A mais descontraída, B mais elaborada. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para a outra? Por quê, pessoal? 2. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava o quê? Difícil, fácil ou errada? Difícil. A palavra ser, usada na situação A, é um uso mais descontraído da palavra se, você ou vocês. Você. Note que o tipo de linguagem virou conforme a situação de comunicação. A situação A, a linguagem é mais descontraída, por isso o emprego dos termos tá osso e ser. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. Certo? Então, a linguagem mais séria que busca seguir a norma padrão da língua é a linguagem formal. A linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, é a linguagem informal, certo?
54. Analise as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem formal e I para as que devemos utilizar na linguagem informal. Então, uma consulta ao médico, linguagem formal. Uma conversa com amigos, linguagem informal. Uma apresentação de trabalho, linguagem formal. Um jantar com familiares, informal. Um e-mail descontraído para um amigo, informal. Um e-mail de reclamação para uma loja, formal. As falas a seguir utilizam uma linguagem formal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Doeu pra caramba a bolada que levei. Doeu muito a bolada que levei. Hoje na casa do Jorge vai rolar uma festa maneira. Hoje na casa do Jorge vai acontecer uma festa divertida. E aí, meu, como você tá? Oi, amigo, como você está? Tô quebrado, trampei muito essa semana. Estou cansado, trabalhei muito essa semana. 55. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois responda as questões. Cara, tô pregado. Não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é informal. Para falar com os passageiros, o piloto usa a linguagem formal. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Então, formal. Boa noite, senhores. Agradecemos a preferência. Informal. Cara, tô pregado. Que tipo de linguagem usado pelo piloto mudou de acordo com a situação? Então, na primeira situação, linguagem informal. Na segunda situação, linguagem formal, certo? Aí a gente tem aqui uma produção na página 56 e 57. Vocês irão aqui ver todo o passo a passo e realizar essa produção no caderno de vocês, tá certo? Na 58 e na 59 a gente tem a revisão do capítulo que vocês vão ler, certo? Que a gente está finalizando esse capítulo, ok? Na próxima aula a gente inicia um outro capítulo, tá bom assim? E é isso, meus queridos, por hoje é só. Amanhã é a nossa aula de história, tá bom? Tchau, tchau.